Boa noite a todos. Hoje eu quero falar um tema que eu sempre falo, mas faz muito tempo que eu não falo, nem sei se esse ano eu cheguei a comentar, que é um pouco do contexto histórico de Muzambinho. Muzambinho é uma cidade que a gente vê que ela tem características muito próprias e muito diferentes das outras cidades. Muzambinho foi uma cidade que ela foi historicamente povoada pelos fidalgos da aristocracia rural, famílias que tinham terras vindas de descendência portuguesa, principalmente, que se instalaram aqui. Para ter uma ideia, o Pedro de Alcântara Magalhães, considerado fundador do município de Muzambinho, ele chegou aqui porque ele era filho de um guarda-mor das Minas de Ouro de Jacuí. E esse guarda-mor, ele foi casado com a filha do fundador de Alpinópolis, da família Coelho. E dessa união nasceu Pedro de Alcântara Magalhães e outros 5 filhos. Logo, o guarda-mor morreu, e a esposa dele veio para São Bartolomeu, casada com um outro fidalgo, que tinha sido um ex-vereador da cidade de Guaratinguetá, da família Tavares, que era padrasto do Pedro de Alcântara Magalhães. Pedro de Alcântara é considerado pioneiro da fundação de Muzambinho, que era em terras originalmente do Vieira Homem. E por aí começou a povoação de Muzambinho. O registro mais antigo que a gente tem, que Muzambinho, com o nome Muzambinho, que a gente tem certeza que é daqui, é de 1832. 20 anos antes dos documentos citados pelo Bretas no livro Muzambinho, Seus Homens, Sua História, de 1940, que é um livro mais de 100 anos depois, errou. 1820, consta um documento citando o nome Muzambinho, São José de Muzambinho, que não era o nome oficial, um batistério, por acaso da sobrinha do Pedro de Alcântara Magalhães, de sobrenome Raquel. Nesse início de fundação, várias famílias importantes da aristocracia rural, foram se misturando. Em destaque para as famílias Magalhães e Coimbra, que eram as maiores e famílias mais influentes e poderosas, e depois as famílias Vieira, Tavares, Bueno. Inclusive, tinha imigrantes aqui, os únicos imigrantes que tinha em Muzambinho, em 1850, era a família Pauliello. Muita gente, uma vez eu vi criticando o Esquilo, quando ele falou que a família dele é o primeiro imigrante a vir, mas isso é verdadeiro. O primeiro imigrante que veio aqui em Muzambinho, antes da diáspora italiana, foi a família Pauliello, que veio um padre com 2 sobrinhos e um sobrinho neto. Esse padre se chamava Próspero Pauliello e tinha um dos sobrinhos chamado Próspero Pauliello. E o curioso é que todos os Pauliello, todos, se casaram com pessoas ou da família Magalhães ou da família Coimbra. Então, toda a genealogia Pauliello, ela mistura com a genealogia da família Magalhães e da família Coimbra. E dessas descendências, nasceram pessoas que tiveram muita influência aqui em Muzambinho. Inclusive, a gente pode destacar na política local o Américo Luz, que era casado com uma pessoa da família Coimbra, o Francisco Pauliello, que era filho da Camila Coimbra, que foi deputado federal, junto com o Américo Luz, o Aristides Coimbra, que foi também deputado, e pessoas que comandaram. O coronel Francisco Navarro de Moraes Salles, que era filho do Barão de Cabo Verde, dá o nome essa rua aqui, morou ali na esquina, na casa que hoje é do Tião Roque, aquela mesma casa era do coronel Francisco Navarro. Essas eram famílias. Ele foi deputado provincial. Então, Muzambinho, nessa época, tinha uma importância política e todos os integrantes eram de famílias abastadas. Só que a população de Muzambinho não tinha só as famílias de fidalgos. A população de Muzambinho também era composta pelos escravizados, que foram trazidos aqui pelos
pela aristocracia rural. E é interessante e verdadeiro, a gente tem documentos da época, que Muzambinho, eles eram abolicionistas. Tanto o Américo Luz, quanto o Coronel Francisco Navarro, quanto Francisco Pauliello, eram pessoas que lutaram pela abolição dos escravos de verdade. Só que eles tinham os escravos e não tinha como eles disporem daqueles escravos, porque eles não tinham mais família, não tinham mais estrutura. Então, eles construíram o Brejo Alegre, que era um local onde que a história romântica de Muzambinho diz que eles viviam livremente, habitando ali, mas a hipótese principal é que eles moravam no Brejo Alegre para trazer água, porque a cidade, a primeira povoação, foi nas duas igrejas próximas, as duas quarteirões próximos da igreja matriz. Lá começaram a construção das primeiras propriedades, dessas famílias da aristocracia rural. Eles se instauraram naqueles quarteirões, naqueles dois quarteirões, aquele da Caixa Econômica e o outro, e o pessoal do Brejo Alegre trazia água para eles. Além dos descendentes dos escravizados, logo na última década do século XIX, Muzambinho teve a diáspora de pessoas que vieram trabalhar no café aqui na zona rural de Muzambinho, que geraram as várias famílias, que eu posso falar de várias pessoas. Em 1890, Muzambinho começou a ser povoado por trabalhadores rurais de duas nacionalidades, principalmente, da Itália e da Suécia. Inclusive, o Márcio Anderson, ex-vereador, está aqui. Ele é descendente de uma família de suecos, que é a família Anderson, que eles vieram junto com os italianos. Provavelmente você tem descendência italiana também, não tem, Márcio? Sueca, então, mas sim, mas os suecos vieram junto. Então, se você pegar os relatos dos navios, e isso tem alguns livros que contam isso, o livro da Marinês Volco, do Geraldo Vanderlei Falcucci, eles contam da importância dos suecos aqui em Muzambinho, principalmente duas famílias, que era a família Anderson e a família Bengston, que eram os principais famílias suecas que vieram para Muzambinho. E várias famílias italianas, várias. Inclusive algumas famílias, que a família Pauliello veio antes, é a única que não inclui aí, várias famílias vieram nessa diáspora e foram se colocando em bairros. Então, por exemplo, lá no bairro Morro Preto, se instauraram a família Casagrande, a família Zandomenig e a família Salomão, que não é a mesma do vereador baiano, eu já falo do sírio-libanês. No Moçambo, se instauraram as famílias Petreca, Bertelli, Chagas. Na Palmeia, instauraram as famílias Ventura, Labanca, Barbieri. E foi assim na cidade inteira, povoando com a diáspora italiana. Todos eles, quase 90%, vieram de São José do Rio Pardo. Eles tinham uma colônia italiana em São José do Rio Pardo e, mais ou menos em 1890, vieram para Muzambinho. Alguns chegaram, inclusive, a situações bem importantes. Por exemplo, a família Campedelli, o Nicolau Campedelli, comprou um título da Guarda Nacional, foi o primeiro italiano em Muzambinho a comprar um título da Guarda Nacional. Então, foi um italiano, um estrangeiro, que estava aqui em Muzambinho, que chegou a comprar um título que antes era exclusivo da fidalguia, das famílias que vieram da aristocracia rural. Também em Muzambinho, nesse mesmo período, veio a colônia sírio-libanesa. Tem muitas famílias. A do Salomão, do vereador baiano, dos Mamed, Kibar, Antinori, Abdala, tem vários outros nomes que eu devo ter esquecido, que começaram a constituir Muzambinho. Então, Muzambinho, o início da população foi isso. Foram os fidalgos, os ex-escravizados, os imigrantes da diáspora italiana, junto com os suecos, e a colônia sírio-libanesa que se instalou aqui em Muzambinho. Não consegui concluir, mas futuramente eu falo mais.